Olá, queridos irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Estamos aqui para mais uma vez estarmos juntos estudando a palavra de Deus, prosseguindo neste estudo que perdurará durante os meses de março e maio sobre os profetas menores. Então, neste domingo, na nossa escola bíblica dominical, o foco será no profeta Oséias, que é o profeta onde o amor supera a dor. Então, neste domingo, prosseguindo, vamos estudar o primeiro profeta menor, ou seja, esse primeiro profeta que traz profundas lições na nossa vida, que traz tantas coisas realmente interessantes e importantes para que nós possamos perceber a dimensão do amor de Deus. Antes de nós adentrarmos no livro de Oséias, nós vamos perceber um pouquinho sobre a cronologia dos profetas. Os profetas, eles tomaram essa distinção e tiveram atuações em locais diferentes. Alguns profetas, eles atuaram no Reino do Norte e outros no Reino do Sul. O profeta Oséias, ele atuou entre os anos 760 e 720 antes de Cristo, ou seja, antes também da queda de Samaria, que foi um evento histórico que determinou a extinção do Reino do Norte. E isso aconteceu porque o povo começou a idolatrar e adulterar contra Deus. Só fazendo uma pequena revisão para que nós possamos compreender o contexto histórico em que se insere Oséias. Nós sabemos que houve os primeiros reis de Israel, que foi o rei Saul, o rei Davi e o rei Salomão, sendo que com a morte de Salomão o reino se dividiu. O reino do sul ficou sendo liderado pelo filho de Salomão, Roboão, e o reino do norte ficou sendo liderado por um rei chamado Jeroboão. E Jeroboão, ele tinha uma preocupação de manutenção do seu poder. Por quê? O templo de Jerusalém, ele ficava no reino do sul. E Jeroboão, ele tinha medo que o povo que estava no norte procurasse ir ao sul a fim de adorar o povo, adorar a Deus, e a partir disso ele pudesse prestar homenagens e honras ao reino do sul, ao rei do sul de Judá, e a partir daí pudesse haver um movimento de retorno, de unificação dos reinos, que era tudo que Jeroboão não queria. E Jeroboão teve uma grande ideia, grande entre aspas, devemos dizer. Ele fez o seguinte, lá em 1 Reis 12, de 25 a 30, tem o seguinte, a palavra de Deus diz o seguinte: E Jeroboão edificou a Siquém, no monte de Efraim, e habitou ali. E saiu dali e edificou a Penuel. E disse Jeroboão no seu coração: Agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a Roboão rei de Judá. Assim, o rei tomou o conselho e fez 2 bezerros de ouro, e lhes disse: Muito trabalho vos será o subir a Jerusalém. Vês aqui os teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito, e pôs um em Betel e colocou o outro em Dan. E este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan para adorar o bezerro. Veja que coisa terrível aconteceu.
Jeroboão ficou com receio que o povo se voltasse para o sul no seu ato de adoração, quando ele fosse ao templo e visse Jerusalém, que era a cidade onde o rei de Judá ele habitava, e ficou com receio que esse povo pudesse se voltar contra ele. E o que ele fez? Ele fez 2 lugares de adoração no norte, em Siquém e outro em Dan. Ou seja, fez 2 bezerros de ouro para que o povo pudesse adorar. A gente se lembra logo da história do bezerro de ouro lá no Monte Sinai, quando o povo se voltou contra Deus, porque Moisés demorava lá no Monte Sinai. Ou seja, as pessoas sempre estão reutilizando ideias antigas. E utilizou esse bezerro para adoração. E a partir daí, o povo do norte passou a viver um chamado sincretismo religioso, que é um fenômeno de mistura de crenças. Isso é o secretismo religioso. Aqui no Brasil é muito comum nós termos isso com relação ao catolicismo. Por exemplo, existem santos católicos que são associados a entidades dos orixás. Então, por exemplo, Iemanjá é Maria. Então, a pessoa que adora Maria, venera Maria, e é também devota de Iemanjá. Então, há essa correlação entre o santo e aquela entidade do orixá. Então, lá no Reino do Norte, o Reino de Israel, acontecia justamente isso, uma fusão entre os deuses dos povos que circundavam aquela área e o culto ao Senhor. E tudo isso aparentemente estava coexistindo. Sendo que a gente vale pensar, será que isto estava agradando a Deus? Será que isto era do agrado do Senhor? Obviamente não. Isso levava a uma verdadeira ruína espiritual. E nesse caminho, Israel era próspero nos dias de Jeroboão II, que eram os dias de Oséias, mas os reis estavam longe de Deus. Diz lá em Oséias capítulo 8, versículo 4, eles fizeram reis, mas não por mim. Construíram príncipes, mas eu não o soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. Ou seja, havia prosperidade, o reino estava próspero, o reino estava crescendo economicamente, tudo parecia estar bem, mas os reis e o povo estavam longe de Deus, porque faziam ídolos para si. Ou seja, eles iam fazer adoração ao Senhor, mas também faziam adoração a esses ídolos que não representavam a Deus. Ou seja, havia uma prosperidade que não se refletia em espiritualidade. Isso a gente lembra logo muito, por exemplo, da igreja de Laodiceia, que era uma igreja de um local que era bastante rico e que vivia uma espiritualidade vazia, uma espiritualidade de aparências. E isso aqui é tocado também em Oséias. Oséias capítulo 6, versos de 4 a 6 diz o seguinte: que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa benignidade é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Por isso os abati pelos profetas, pelas palavras da minha boca, os matei. E os teus juízos sairão como a luz, porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais que holocaustos. Deus tem uma verdadeira preocupação com a integridade.
e a espiritualidade que o reino do norte vivia, o reino de Israel vivia, era uma espiritualidade de meras aparências. O povo parecia que estava adorando a Deus, mas aquela adoração denorex, que parece, mas não é. Porque Deus não estava aceitando esse tipo de adoração, porque acendiam uma vela para Deus e acendiam uma vela para o diabo. Fazia uma oferta, um sacrifício para Deus, entoava cânticos ao Senhor, mas também entoava cânticos a Baal e aos outros deuses. E Deus, ele quer exclusividade do povo. Ele queria exclusividade do povo e não essa adoração de aparências. É por isso que Deus, através de Osés, diz: olha, eu quero misericórdia e não sacrifícios, e o conhecimento do Senhor mais do que holocaustos. É importante que a espiritualidade ela seja presente na nossa adoração, que nós adoremos de todo o coração, que a nossa vida seja íntegra e não seja uma vida de aparências. É por isso que Osés comparava aquela adoração com o orvalho da madrugada. Por exemplo, quem já teve a oportunidade de ver o fenômeno do orvalho, que é uma espécie de precipitação, que pela manhã as folhas estão úmidas com o orvalho, mas quando o sol aparece, esse orvalho logo desaparece. E assim era a espiritualidade do povo de Israel. Era vazia, era de aparências. Parecia que era uma expressão de adoração, mas geralmente era um cumprimento de uma mera formalidade, porque Deus exige exclusividade e exige o conhecimento daquela adoração, ou seja, se o povo verdadeiramente conheceria Deus, teria a noção de que Deus não queria outros deuses além dele. Além disso, um outro caminho para a ruína espiritual era a falta de desejo de mudar. Israel, ele vivia essa inércia, não queria mudar. Estava aparentemente vivendo bem, estava prosperando e por isso não sentia o menor desejo de mudança. Não querem ordenar as suas ações a fim de voltarem para o seu Deus, porque o espírito das prostituições está no meio deles e não conhecem ao Senhor. Lá em Isaías capítulo 5, 4. E a Bíblia também continua dizendo, lá em Isaías 4, 1 e 2. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus, só permanece o perjurar, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar. Fazem violência, um ato sanguinário segue imediatamente a outro. Não havia o desejo de mudar porque aparentemente Israel estava em uma situação muito cômoda. Ele era próspero, fingia que adorava a Deus, mas na verdade o seu coração estava com Baal, estava com esse Deus que é interessante que o nome Baal quer dizer Senhor. E Baal era um deus que ele simbolizava a prosperidade, era um deus da fertilidade. Ou seja, inclusive a chuva que rega o campo e que permite a renovação da vida, o crescimento das lavouras, a chuva era uma bênção, era considerada uma bênção de Baal. A chuva era, de certa forma, era como se fosse a semente de Baal, o esperma de Baal era simbolizado na chuva, que fertilizava a terra. O povo vivia a sua corrupção moral, os habitantes não tinham bondade, não tinham benignidade,
só amavam as coisas que eram erradas e não tinham o menor desejo de mudar porque aparentemente tudo ia bem. Nós vivemos nos nossos dias momentos assim, em que temos uma sensação que as coisas estão bem, de certo modo as pessoas estão mais prósperas do que eles viviam no passado, mas vivem uma espiritualidade vazia. Nós vimos tantas igrejas nos dias de hoje, tantas pessoas buscando uma determinada espiritualidade, mas ao mesmo tempo nós vemos Deus tão pouco presente nas vidas das pessoas, o Deus vivo. As pessoas em Israel não tinham o menor desejo de mudança porque sua vida estava muito boa. E quando a gente está com uma vida aparentemente muito boa, a gente não tem desejo de mudar. Tem aquele ditado popular que diz que time que está ganhando não se mexe. Então Israel era próspero, assim como a igreja de Laodiceia, que era próspera, que as pessoas estavam prósperas, que viviam bem, mas em uma espiritualidade completamente vazia. E isso acarretava a ruína espiritual de Israel. E também nós somos levados a refletir sobre os caminhos da ruína moral. E aí nós vamos chegar na vida do profeta Oséias. Oséias, ele tem uma vida muito peculiar, porque Deus o chama para um desafio aparentemente insuportável para qualquer pessoa. Vamos ver o que diz Oséias, capítulo 1, versículo 2. O princípio da palavra do Senhor por meio de Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra certamente se prostituiu, desviando-se do Senhor. Esse texto aqui de Oséias capítulo 1, verso 2, ele é objeto de sérias discussões se ele é tratado no sentido literal ou no sentido figurativo. Porque quando a gente vê toda a vida de Oséias, ela tem, até o nome dos seus filhos tem um significado especial. E Oséias é desafiado a se casar. Deus ordena a Oséias que se case com uma mulher adúltera, uma mulher de prostituição. E essa mulher de prostituição, normalmente os estudiosos colocam que não era como se fosse que ela vivesse num bordel e ela se casou. Era uma mulher que vivia de prostituição para sobreviver. Sim, o era, mas era uma prostituição religiosa. Porque, como eu disse antes, o culto a Baal era um culto. Baal era um deus de uma sexualidade muito evidente, porque a sexualidade exprimia a força de Baal. Então era muito comum que nos cultos a Baal houvessem sacerdotes e sacerdotisas, os quais as pessoas que iriam cultuar, elas tinham relacionamentos sexuais com esses sacerdotes, com essas sacerdotisas. E isso seria uma forma de culto a Baal. Então, Oséias ele é levado a se casar com essa mulher, Gomer, que seria uma dessas prostitutas sexuais, essas prostitutas religiosas. E isso estava simbolizando o relacionamento de Deus com Israel. A Bíblia, muitas vezes, ela utiliza os relacionamentos humanos para explicar os sentimentos divinos que são insondáveis para nós. Quantas vezes a Bíblia nos coloca como filhos de Deus, com um relacionamento filial, que Deus se coloca até mesmo como mãe, como a galinha que recolhe os pintinhos e coloca a intimidade de Deus como esse relacionamento materno e íntimo, que coloca, por exemplo, Deus coloca para Jeremias que conheceu desde o ventre da mãe. E que se ainda uma mãe porventura se esquecer do seu filho, eu não o esqueceria de ti. Então,
Deus utiliza figuras humanas, instituições humanas, para facilitar a nossa compreensão dos sentimentos divinos, se assim podemos colocar. Então, Deus coloca o profeta Oséias experimentando, ou que esse profeta, depois de ter vivido, ele percebe que o seu relacionamento era semelhante à relação de Deus com o seu povo, ou seja, o povo se prostituía para outros deuses. Ele dizia que era servo de Deus, que adorava a Deus, mas ao mesmo tempo se prostituía para Baal. Ou seja, o relacionamento que nós temos com Deus também é comparado ao relacionamento ao relacionamento conjugal. E essa comparativa também é utilizada no Novo Testamento. A igreja, ela é chamada de a noiva de Cristo, que ela vem pura, ataviada, esperando pelo noivo, que é o próprio Jesus Cristo. Então temos esse comparativo de relacionamento conjugal com o relacionamento nosso com Deus, que é um relacionamento íntimo. Então, Oséias, ele se casa com uma mulher de prostituição, uma mulher adúltera, e ele passa a sofrer, e toda a sua família passa a sofrer com essas consequências, porque esse casamento vai justamente reproduzir o relacionamento de Deus e Israel. Veja aí em Oséias 2, de 5 a 8. Porque a sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu, ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás dos meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água, e a minha lã e o meu linho, e o meu óleo e as minhas bebidas. Portanto, eis que cercarei o teu caminho com espinhos, e levantarei um muro de sebe, para que ela não ache as suas veredas. Ela irá atrás de seus amantes, mas não os alcançará, e buscá-los-á, mas não os achará. Então dirá: ir-me-ei, tornar-me-ei a meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Ela, pois, não reconhece que eu lhe dei o grão, e o mosto, e o azeite, e que lhe multipliquei a prata e o ouro, que eles usaram para Baal. Lá em Oséias 5, 2, de 5 a 8. Ou seja, Oséias, ele conta essa história aos seus filhos. Ele teve 3 filhos com Gomer. E ele percebe que havia uma conexão desse relacionamento como com Deus. Que Gomer, ela vivia com ele, mas ao mesmo tempo achava de que tudo que ela tinha não vinha de Oséias, mas vinha dos seus amantes. Ou seja, o óleo, a água, a lã, o linho, tudo vinha dos amantes. São várias pessoas, e isso era a prostituição, isso era o adultério que tanto machucava e tanto machuca o nosso Deus, quando nós achamos que outras coisas, e não Ele, é que nos trazem tudo que nós temos. Quando nós damos a honra a outros deuses, sejam quais forem eles, seja a minha profissão, até mesmo a minha família pode ser meu Deus, quando eu acho que tudo que eu tenho não vem do Senhor. Então, Oséias, ele vivia um relacionamento muito tormentoso com sua esposa, porque ela o traía e procurava outros homens, e ele sofria com isso. Assim como Deus sofre com quando nós temos um relacionamento e que nós fingimos uma adoração para com ele, mas nós estamos adorando outros deuses, nós estamos colocando outras coisas antes do Senhor. Então, Oséias, ele tinha uma vida muito difícil, porque ele experimentou em sua vida
aquilo que Deus sentia para com todo o povo. Nós vimos que os caminhos dessa ruína reproduzia essa ação entre Deus e o seu povo, entre Oséias e Gomer. Mas também Deus, ele dá o caminho da restauração. E às vezes o caminho da restauração, ele pode ser doloroso porque ele traz o castigo. Veja aqui lá em Oséias 2, versículo 13. Castigá-la-ei pelos dias dos Balaíns, nos quais lhes queimou incenso e se adornou dos seus pendentes e das suas joias e andou atrás dos seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. O povo de Israel adorava outros deuses e uma das soluções do Senhor era o castigo. Mas no caso, o castigo ele não tem o teor de vingança, ele não tem a intenção de se vingar, mas ele tem a intenção de chamar a atenção. Como lá em Hebreus coloca, Hebreus 12, versos de 6 a 8. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus os trata como filhos. Porque que filho há que o pai não o corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Nós devemos entender que quando Deus nos corrige, é porque Ele nos ama e quer que a gente volte para o lugar certo, volte para o caminho certo, o caminho de um verdadeiro relacionamento espiritual com o Senhor. Então Deus procurou castigar o seu povo. Deus às vezes castiga de várias maneiras. Ele manda invasores, ele manda batalhas, ele manda seca, ele mandou tantas coisas para que o seu povo procurasse perceber que não era Baal que lhes trazia prosperidade, mas era o Senhor que os mantinha vivos, até porque Israel não era um reino grande, não era um reino de destaque. E se Israel estava grande e prosperava, era pela vontade de Deus. E o povo precisava perceber, precisava cair em si. Como, por exemplo, a gente se lembrar do filho pródigo, que ele abandonou a casa do pai e foi viver a sua vida de devassidão, de gastança, e ele teve que cair no fundo do poço para perceber que precisava de mudança, ele perceber que precisava mudar. Porque o castigo, a correção, ela é o caminho da conversão. Lá em Oséias 14, versículo 2, tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe, tira toda a iniquidade e aceita o que é bom, e ofereceremos como novilhos os sacrifícios dos nossos lábios. Deus, ele quer a conversão do seu povo, porque só assim o povo será restaurado. Deus sofria como um homem, o marido, que se vê traído pela mulher, a qual ele tanto amou e fez tudo de melhor para ela. Então esse é o sentimento que Deus traz para conosco, o sentimento de traição. Quando nós colocamos qualquer outra coisa à frente de Deus, Deus se sente traído porque Ele quer um relacionamento de exclusividade conosco. Se Ele não for o primeiro, então não vale nada. É por isso que a Bíblia, ela sempre está chamando a atenção dessa necessidade de colocar Deus em primeiro lugar, porque as outras coisas nos serão acrescentadas. Então, Deus traz o castigo, Deus pesou o seu castigo para com o povo de Israel, para que eles alcançassem a conversão. E a partir daí, eles podem chegar à restauração. Veja a promessa de Deus em Oséias capítulo 2, 16 a 20. E naquele dia, diz o Senhor, tu me chamarás meu marido e não me chamarás meu Senhor. Meu Senhor
Se lembre que o nome Baal quer dizer Senhor, não me chamarás Baal. E da sua boca tirarei os nomes dos Balaíns, e não mais se lembrará nesses nomes. E naquele dia farei por eles aliança com as feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra. E da terra quebrarei o arco, e a espada, e a guerra, e os farei deitar em segurança. E desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, e em benignidade e em misericórdia, e desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Ou seja, o desejo do Senhor é que eles abandonassem o seu mau caminho, o caminho de traição, o caminho de iniquidade, de prática do mal, de prática das coisas que não agradam a Deus, e voltasse para o caminho de benignidade, de misericórdia, de fidelidade. Ou seja, um caminho que traz a paz e prosperidade, porque traz um relacionamento íntimo com Deus. Somente com isso é que nós poderemos ser restaurados para Deus. Oséias, ele conclamou o povo para essa restauração, assim como conclamou Gomer para que ela fosse restaurada. Então, tudo que Deus pregava através de Oséias para o povo, Oséias experimentou em sua vida, no seu relacionamento com Gomer, e a buscou para a restauração. E comprei-a para mim por 15 peças de prata em um homer e meio homer de cevada. E lhe disse: tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim também eu esperarei por ti. Ou seja, Oséias, ele mesmo sofrendo tanto, ele amava Gomer. Assim como Deus, quando nós o traímos, ele continua nos amando. Todas as vezes em que Deus utiliza essa linguagem, e eu creio que Oséias ele nos trouxe a maneira mais assim didática de trazer diante de nós aquilo que o Senhor sente, que Deus sente, quando é colocado de lado por outras coisas, por outras prioridades. Nos dias de hoje, o nosso mundo vive tantas coisas que tomam o lugar do Senhor. Apesar de que nunca se tem falado tanto em religião, em despertar, em tantas coisas nesse sentido. Mas cada vez mais nós vemos tanto a maldade se multiplicando, a infidelidade, a injustiça, porque o povo tem se afastado de Deus, as pessoas têm se afastado de Deus, elas vivem uma religiosidade de aparência. É por isso que Oséias, ele experimentou em sua vida aquilo que Deus sentia para com o povo. E ao invés de abandonar a sua esposa, ele buscou até o fim para que Gomer voltasse para casa. Ele inclusive pagou as suas dívidas, porque ela se endividava na sua prostituição. Ele pagou as suas dívidas e a trouxe para casa e rogando para que ela não se prostituísse. O reino do norte, o reino de Israel, ele se desviou do Senhor, ele se afastou de Deus e a consequência foi a ruína. Nesse casamento de Deus, quando a gente está se divorciando dele, quem tem todo o prejuízo somos nós, porque nós, longe de Deus, nós não temos nada. Longe de Deus, nós nada somos. E no ano de 722 a.C., os assírios invadiram o reino do norte e destruíram o reino do norte. E essa invasão cada vez mais foi a prova de que quando o povo se desvia espiritualmente de Deus,
só vem ruína e só vem destruição. Isso é uma lembrança para todos nós. Como está o meu casamento com Deus? Como eu tenho vivido a minha espiritualidade? Será que eu estou traindo a Deus com outras prioridades? Será que eu tenho colocado os meus interesses pessoais à frente de Deus? Será que eu tenho colocado outras coisas que não o Senhor em primeiro lugar na minha vida? Oséias, ele viveu uma vida de sacrifício e de renúncia, anunciando uma mensagem que não é nada agradável aos ouvidos das pessoas, mas é uma mensagem necessária. E nos dias de hoje nós vemos como é necessária essa mensagem de Oséias, porque o povo tem se desviado de Deus. Mas a promessa do Senhor é uma promessa de restauração. Os caminhos do Senhor são caminhos de paz. Os caminhos do Senhor são caminhos de justiça e buscam nos renovar como a chuva que renova a terra, como o orvalho da manhã que se desfaz, mas a chuva que vem e que permanece. Que nós possamos viver um relacionamento íntimo com Deus, um relacionamento de fidelidade, um relacionamento de confiança e, acima de tudo, um relacionamento feliz com o Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Muito obrigado. Até a próxima.